Boa noite a todos os irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro da Epístola a Romanos, do apóstolo Paulo, utilizando como guia de estudo o livro do irmão Bruce Enster. E hoje vamos ler do Romanos capítulo 3, do 21 até o final do capítulo. Vamos lá. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. E aí, eu leio aqui o comentário do irmão, ou você quer continuar lendo aí? Você que sabe, Dal. Se quiser ler, pode ler, fica à vontade. Não, então leia. Então tá bom. Lê aí, eu vou acompanhar aqui. Pronto. Então, sobre essa passagem que a gente leu, o irmão Bruce Enster vai comentar, dizendo o seguinte. O apóstolo Paulo diz, mas agora se manifestou sem, ou seja, afora da lei, a justiça de Deus. Nesta declaração, Paulo nos leva à cruz de Cristo. A justiça de Deus foi ali manifestada em sua perfeição para todos verem. No grego, esta frase está em um tempo verbal que indica que a manifestação da justiça de Deus é algo que ocorreu e agora permanece como um testamento para todos contemplarem. A manifestação da justiça de Deus não é algo que ele faz nas pessoas para fazê-las entender e crer no Evangelho. Essa é uma obra diferente de Deus, produzida pelo poder vivificador do Espírito, que instrutores bíblicos chamam de iluminação. Em vez disso, a manifestação da justiça de Deus aponta para algo que Deus fez na cruz e o tornou conhecido por meio do Evangelho para todos entenderem e crerem. Se as pessoas olhassem para a cruz de Cristo com o entendimento que a fé dá, elas veriam a justiça de Deus manifestada em sua perfeição. Posso continuar ou algum irmão vai fazer um comentário até aqui? O texto é longo? Senão a gente pode ler de uma vez e depois comentarmos, não? Desce um pouquinho aí para a gente ver. Bora voltar. Volta que é longo. Então vamos fazer assim mesmo, né? Dê uma lida de novo aqui nesse terceiro ponto aqui, para a gente entender de novo essa questão da manifestação da justiça. Certo, vamos lá. Aí você continua se quiser. A manifestação da justiça de Deus não é algo que ele faz nas pessoas para fazê-las entender e crer no Evangelho. Essa é uma obra diferente de Deus, produzida pelo poder vivificador do Espírito, que instrutores bíblicos chamam de iluminação. Em vez disso,
A manifestação da justiça de Deus aponta para algo que Deus fez na cruz e o tornou conhecido por meio do Evangelho, para todos entenderem e crerem. Se as pessoas olhassem para a cruz de Cristo com o entendimento que a fé dá, elas veriam a justiça de Deus manifestada em sua perfeição. Eu vou ler, terminar, vou ler esse parágrafo também, porque eu creio que é o mesmo assunto. Como mencionado em nossos comentários no capítulo 1:17, a justiça de Deus tem a ver com a maneira pela qual Deus é capaz de salvar os pecadores sem comprometer o que ele é em si mesmo, como um Deus santo e justo. O fato de que Paulo diz que essa justiça é de Deus mostra que Deus é a fonte dela. Ele criou o plano de salvação para o homem. Aí, Michel, eu que vou fazer uma pergunta aqui. As irmãs e irmãs estão aqui. Estão conseguindo entender essa questão da manifestação? O que significa a manifestação da justiça de Deus? Se alguma irmã ou irmão aí não estiver muito bem entendendo. Eu queria entender mais um pouco da. Tá certo? É. Então, aqui, pelo que o irmão está dizendo aí, a manifestação é isso, a justiça, essa parte aqui que Michel falou, deu para captar melhor, né? Como mencionado em nossos comentários no capítulo 1, pouco atrás, a justiça de Deus tem a ver com a maneira pela qual Deus é capaz de salvar os pecadores sem comprometer o que ele é em si mesmo como Deus santo e justo. Então, a justiça de Deus é uma maneira que Deus usou para salvar o homem, como está sendo falado aqui. Sem comprometer o que ele é em si mesmo, ou seja, Deus é amor. Mas só que se Deus amasse todo mundo, ele não poderia usar de justiça, né? E se fosse somente a justiça, Deus não poderia demonstrar o seu amor, tal, algumas coisas assim, né, que tem. E aqui ele diz, né, sem comprometer o que ele é em si mesmo, como um Deus santo e justo. Então, aqui é a justiça de Deus, é algo que Deus achou um jeito para salvar o homem. E nesse jeito, ele manifestou ali na cruz. A manifestação é justamente aquilo que aconteceu na cruz. É por isso que o irmão diz aqui que a manifestação da justiça de Deus não é algo que ele faz nas pessoas para fazê-la entender e crer no Evangelho. Não é isso, não. A manifestação da justiça foi a obra da cruz e Cristo ali. Se eu não estiver falando muito claramente, algum irmão pode ajudar aí também. Se deu para entender mais ou menos. Eu vou até aqui e deixar para outros. Irmãos, eu acredito que essa questão da manifestação da justiça, como o irmão Bruce e o irmão Dal falou, é nesse sentido de que essa manifestação não é algo que tem a ver com os seres humanos. É a manifestação que o próprio Deus manifestou, essa justiça, e ao mesmo tempo o amor. Por quê? Se Deus salvasse as pessoas, se Deus falasse assim, eu quero salvar, ele não seria justo. Por quê? Porque se ele salvasse por salvar, sem fazer uma obra de remissão, e ao mesmo tempo ser justo, ele não teria lógica, ele seria injusto, porque nele não pode habitar pecado ao redor dele, ele não se compraz com o pecado, com o mal, né? Ele é luz, e as trevas não conseguem se aproximar da luz, não conseguem ficar na luz. E acontece que para que Deus pudesse salvar pecadores, foi necessário o Senhor Jesus vir ao mundo
e pagar no lugar, ser a propiciação contra o pecado. Por isso que em Gálatas 2, se eu não me engano, fala que Deus, o Senhor se fez maldição por nós. Deixa eu ver onde é que está. Gálatas 3:13. Se puder abrir aí, Dal, por favor. Gálatas 3:13. Um momentinho aqui, rapidinho. A internet demora um pouco aqui. Gálatas 3:13. Porque, irmãos, essa questão da manifestação do Senhor realmente só foi após a obra na cruz, porque antes, no Antigo Testamento, por exemplo, antes do Senhor vir aqui ao mundo, não tinha a manifestação dessa justiça. A lei mosaica não era toda a plenitude da lei, da justiça de Deus, né? A lei era só para mostrar o quanto que as pessoas eram pecadoras. Embora a lei era santa, não era a manifestação da justiça. E aqui no Gálatas 3:13 fala o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Bem, o Senhor, ele se fez maldição, mas a questão é, ele se fez maldição para quem ou por quem? Nós sabemos que é o Pai. O Senhor fez a obra, fez um sacrifício para o Pai. Olha aí, ele não fez para a gente, porque a gente, ele não precisa, se fosse pela gente, a gente não tinha mérito nenhum de exigir do Senhor um sacrifício, né? Nós estávamos mortos, mas o Senhor, por amor, ele morreu na cruz, ele sofreu, né? Ele sofreu pelo pecado, se fez maldição para o Pai. E quando o Pai, quando ele foi ressuscitado, isso significava de que a obra na cruz que Cristo sofreu foi perfeita, aquela obra. Por isso que o Senhor restituiu todas as coisas, foi para ele. Porque o Pai aprovou essa obra. Então perceba que essa manifestação da justiça é uma coisa que envolve a Trindade. Né? Então, não é algo que a gente tem a ver nessa questão da consumação da obra, entende? Por exemplo, outra passagem aqui que eu acho legal também mostrar. Dal, coloca aí, por favor, em Colossenses, capítulo 1, verso 19. 18 e 19. Aqui tá falando algumas características do Senhor Jesus. Aí fala que ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Agora perceba esse detalhe, isso aqui só foi após dele morrer e ressuscitar. O Senhor antes, ele não era o primogênito dentre os mortos, porque ele nunca tinha morrido. Isso foi algo que tem a ver com a sua obra de redenção na cruz. Então, muita coisa mudou sobre o Senhor Jesus antes e depois da cruz, para que tudo tenha proeminência. Aí no verso 19, diz assim, irmãos: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então aqui mostra como o Pai, ele se agrada do seu Filho amado, do Senhor Jesus, pela obra que ele fez. E o que isso significa? Então, essa foi a manifestação da justiça de Deus para os homens, que é a propiciação. Deus, ele pode salvar qualquer um que crê na obra de Cristo. Porque é bom a gente separar propiciação e substituição. Propiciação o Senhor fez a obra na cruz para o Pai. E hoje o Senhor Jesus é a cabeça, ele é o primogênito dentre os mortos. Ele está no céu à direita do Pai, que significa um cargo de confiança sobre o Pai, né? O chamado braço direito. O Senhor conquistou tudo isso na sua obra. E por essa sua obra ser tão poderosa, ele pode salvar pecadores através dessa obra. E é aí que chega a gente nessa história. Entendeu, irmãos? Então,
o Senhor Jesus, ele não morreu na cruz somente para salvar pecadores nessa questão. Ele morreu na cruz para que tudo fosse para ele, por ele, para que ele tivesse toda a proeminência. Então, a obra de Cristo, na verdade, irmãos, mesmo na eternidade, a gente sempre vai descobrir algo novo. Porque a gente não vai conhecer pelo todo o que é que significou essa obra de Cristo. A gente não vai ter noção do que foi que mudou como um todo. A gente não tem noção do que foi para o Pai essa obra, o que foi que foi para o Senhor fazer essa obra para o Pai. A gente não tem toda a plenitude. Isso foi algo maravilhoso, né? Tanto que o Senhor comprou o mundo quando ele ressuscitou, o mundo, ele comprou o mundo, como é falado nas parábolas de Mateus 13. Então, a gente faz parte disso, mas não foi somente isso. Então, a justiça de Deus, essa manifestação da justiça de Deus, né, é para os homens a chance de serem salvos. E porque foi uma obra poderosa. Mas lembrando, essa manifestação da justiça é somente entre Deus mesmo, entre o Pai, entre o Filho e entre o Espírito Santo. Entendeu? E aí, quando a gente percebeu essa manifestação da justiça de Deus, que é através do Evangelho da Graça, quando a gente creu, pronto, a gente então se assentou nos lugares celestiais com Cristo, somos membros do corpo de Cristo, que isso é um privilégio muito grande, isso é resultado do poder que foi a obra de Cristo na cruz, e nós temos a segurança de que estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, porque a gente só pode ser tirado de lá se alguém conseguir tirar o Senhor de lá. E ninguém vai conseguir, logicamente, né? Porque o Senhor está lá e a gente está lá juntamente com Ele. E vamos estar, né? Vamos ter essa manifestação futuramente, já já. Então, é basicamente isso, irmãos. Lembrando novamente, a manifestação da justiça de Deus é algo que tem relação com o que o Senhor fez, com o que o Pai planejou e com o que o Senhor realizou. Ô, Michel, e é interessante lembrar que nas Escrituras, nos Evangelhos, as Escrituras tratam o nosso Senhor como o Filho unigênito de Deus. Já depois que ele morre e ressuscita nas epístolas, ele é tratado como o primogênito, como diz aí no versículo 18, porque agora ele tem irmãos. Não sei se o Bruce vai falar mais tarde aí sobre isso. Por essa razão que os irmãos sempre dizem assim, que Deus não perdoa o pecado. Deus tinha que fazer algo. Né? Então, como o irmão Michel falou aí, primeiro é o plano de Deus, né? Para que Deus fizesse justiça para salvar o homem, é um plano. E a manifestação foi isso, foi essa paga, o que o Senhor Jesus fez ali na cruz. É dessa forma. Então, Deus ele não simplesmente passa a mão por cima do pecado, ele teve que pagar para que obtivesse essa justiça, para que o homem fosse salvo de maneira justa. Não foi assim simplesmente falando, está todo mundo perdoado, não vou esquecer disso, dos pecados, não. Deus ele teve que entregar o filho dele. E nessa entrega foi que se manifestou a justiça de Deus, que foi um plano que ele tinha, né, de salvação para o homem, e esse plano foi realizado através do filho. É por essa razão que o irmão até fala aqui no começo mesmo, né? Ele diz assim, aqui, vou ler essa partezinha. Ele diz, mas agora se manifestou sem a lei, a justiça de Deus. Nesta declaração, Paulo nos leva à cruz de Cristo. A justiça de Deus foi ali manifestada na cruz. Então tinha um plano de Deus e a cruz foi a manifestação
como o irmão Michel falou, que envolveu tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo, mas foi consumado ali na cruz, pelo Filho. O irmão José Nilton aqui, acho que quer perguntar algo. Levantou a mão, deixa eu ver se ainda está. Pode ler aí, Michel. O irmão Claudimar também perguntou aqui, então na próxima a gente vê a dele. Irmãos, a iniciar-se do verso 21, essa manifestação se deve ler à parte da lei, ou seja, das obras de mérito. O testemunho da lei, do princípio divino, da justificação pela fé, podemos ver em Gênesis 15, verso 6. Já o testemunho dos profetas pode ser encontrado em Abacuque 2, verso 4. O que se diz respeito à justiça imputada é como ela é obtida. O critério é crer e crer em Cristo e ele crucificado. A salvação é pela fé, seja para uma pessoa judia ou gentia. É um comentário, na verdade. Justamente, irmão José, e as profecias que envolvem o Senhor Jesus, né, principalmente sobre a sua morte, né, quando o Antigo Testamento fala que o Messias irá morrer, né, como fala em Isaías 53, isso tem muito a ver com as promessas de Deus, que Deus faz as suas promessas desde o Antigo Testamento sobre isso. Inclusive, ele falou para Abraão, né, que muitas nações iriam ser abençoadas. Quando ele fala para Adão que do filho da semente da mulher chegaria aquele que pisaria na cabeça da serpente, eu não sei se é exatamente assim, mas isso mostra que isso é antes da lei, né? A lei foi somente, a lei, que eu estou falando aqui da lei mosaica, foi só um intermédio no meio desse caminho, mas essas promessas do Senhor não tem a ver com a lei mosaica, mas tem a ver com as suas promessas, que ele já dizia até para os patriarcas, né? Inclusive, no próprio livro de Romanos, na Epístola de Romanos, o apóstolo Paulo vai explicar sobre isso, do que veio da promessa e do que é que gerou a lei mosaica. Inclusive, tem um versículo que fala: o justo viverá pela fé. Isso está no Antigo Testamento. Na verdade, o Senhor, ele colocou nuances da graça, né, em várias passagens do Antigo Testamento. Inclusive, o apóstolo Paulo utiliza como para parafrasear, para mostrar o quanto que o Senhor já estava avisando que esse momento chegaria, né? Deixa eu ver se eu acho onde é que fica esse versículo. Tem no Antigo Testamento também, mas a questão é achar agora, vai estar difícil. Se algum irmão puder achar. O irmão Claudio Madal pergunta aqui também: a reforma protestante também pode se dizer uma justiça de Deus? Alguma irmã ia falar aí? Eu acho assim, irmão, que esse assunto aqui da justiça de Deus é algo que envolve a salvação do homem para Deus. Que tipo de justiça é essa para que eu possa chegar a Deus como justo? Entende? Não é algo que envolva o testemunho cristão aqui na Terra, porque essa questão da reforma, né, que teve na história da igreja, é algo que envolve, sim, com as coisas de Deus, mas não é necessariamente sobre essa relação de ser salvo por Deus. Porque antes não se tinha essa manifestação da justiça de Deus. O pessoal do Antigo Testamento tinha conhecimento da lei mosaica, tinha conhecimento de que se ela obedecesse à lei, ela viveria, mas era um viver aqui na terra, não era envolvendo coisas celestiais. Eles não tinham esse conhecimento. Tanto que quando o Senhor chegou aqui, né, como servo na terra, pronto para morrer na cruz, ele falava das coisas envolvendo anjos, lago de fogo, e os judeus não entendiam muito bem. Tanto que até chegaram para o Senhor para perguntar se
se uma mulher que teve vários maridos, com qual marido com que ela ia viver no céu? Então mostrava a ignorância que eles tinham sobre esses assuntos celestiais, né? Então, mesmo assim, tinha pessoas que tinham a fé, só que o que eles não sabiam era que a fé que eles tinham era o que justificava eles diante de Deus. Eles não tinham conhecimento de que a fé era a forma justa de uma pessoa ser salva diante de Deus. Eles não tinham esse conhecimento. Eles tinham a fé, mas ficavam angustiados em seu espírito, porque poderiam achar que quando morressem iriam entrar em julgamento, que Deus ia julgar os pecados. Então eles pediam misericórdia a Deus, né? Porque não tinham essa ciência dessa salvação já segura que nós hoje temos, né? Essa certeza, graças ao Senhor. Mas o pessoal do Antigo Testamento não sabia disso. Tanto que no livro de Jó, eu acho que é Jó, capítulo 9, o Jó ele fica se lamentando e até falando assim, se eu tivesse um árbitro, um intermediador entre eu e Deus que pudesse me defender. Porque ele fica se lamentando, né? Em Jó 9, verso 2, ele fala assim, na verdade, sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Se ele quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. E é verdade, né? O homem natural não tem como se justificar a Deus, o homem natural não consegue. Mas aí, graças a Deus, nós tivemos a manifestação, nós vimos a manifestação da justiça de Deus hoje, e que sempre será manifestada, que é o sacrifício que Cristo fez na cruz. E a sua ressurreição. Então, Claudiomar, a reforma não tem a ver com essa questão da manifestação da justiça, não, como o Michel está falando. A reforma foi um momento na história do testemunho da igreja, em que o Senhor, como a gente está vendo aqui, né, pelo Espírito, o Espírito Santo iluminou pessoas ali para que trouxesse algumas verdades, e com isso se apartasse do sistema católico. Então, só foi um momento na história do testemunho. Ali tem relação com o testemunho, né? De uma fase, testemunho de uma fase da igreja. Mas aqui o que a gente está comentando é sobre uma justiça global para o homem, uma coisa universal. E Deus tinha uma justiça para cumprir. E ele pensou como ele iria fazer isso para salvar o homem. E aí, quando a gente introduz aqui essa palavra manifestação dessa justiça de Deus, essa manifestação sempre vai apontar para a cruz de Cristo, que foi aonde consumou a justiça de Deus. Então, o que vem depois disso aí são outros assuntos, né? Agora, não sei se a irmã Val da hora e as outras irmãs e irmãos aí conseguiu entender. O irmão José Nilton também está mandando ler aqui Hebreus 10, 38. Deixa eu colocar aqui para a gente ler. Entendida. Hebreus 10, 38. Aqui. Mas o justo viverá da fé. Ponto e vírgula. Parou aí, né? Existe um ponto e vírgula. E depois ele continua em um outro assunto que não é agora falando do justo. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Só estou citando isso aqui, irmãos, porque muita gente confunde, né? Achando que está
pegando tudo aqui, todo assunto, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Como se estivesse aqui falando do justo, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado nesses versículos aqui para não pensar que Deus não tem prazer em um justo. Ele é o mesmo justificador e como é que ele não vai ter prazer? Embora a gente tenha falhas, né? A gente perca a comunhão por causa de nossos pecados, mas Deus tem o prazer no justo, porque quem justificou foi ele e foi através dessa obra do Filho dele. Então aqui é porque a gente vê um assunto antes, quando os irmãos lerem isso aí, viu? Para não pensar que aqui está falando de que se o justo recuar, então ele perde a salvação, algo assim. Como os irmãos já falaram, né? Essa palavra perder salvação, essa coisa aí não existe no vocabulário, não deveria existir no vocabulário da gente, porque também nem existe na Bíblia. Só estou trazendo isso aqui para os irmãos entenderem essa situação. Mas o justo viverá da fé. Ponto e vírgula. Aí se inicia outra situação aqui. E se ele recuar, está se falando de um apóstata. A minha alma não tem prazer nele. Aquele que estava envolvido na cristandade e voltou atrás. Né? Chovendo assim no molhado, voltou atrás. O próximo capítulo já explica isso aí, né? Isso. É só enfatizar isso aqui, porque algumas pessoas confundem essa questão. Só continuar lendo, né? Partindo para o 39, que já vai entender esse 38, que já fala já de duas pessoas, duas classes de pessoas diferentes. O irmão José tinha colocado a passagem aqui do Antigo Testamento que fala que o justo viverá da fé também, que é em Abacuque 2:4. Então é interessante como Deus ele já estava revelando isso, né? Mesmo para o seu povo terreno. E até para o próprio Abraão, né? Gênesis revela isso, que Abraão criou em Deus e por isso foi imputado como justiça. Então mostra que no Antigo Testamento tinha sim passagens já mostrando que a fé é um meio de uma pessoa viver, né, da graça. Só que não foi revelada de uma maneira completa. Por isso que eles viviam assim realmente com certa angústia do que queria encontrar no futuro, né, depois de morrerem. Mas tudo mudou quando teve essa manifestação da justiça de Deus. A irmã Val respondeu, Dal, se conseguiu entender? Aqui no chat, deixa eu ver aqui, tô falando no chat, né, em inglês aí, né? Tô ficando fluente, viu? Aqui, deixa eu ver. Cleonice, ela respondeu sim. Acho que a irmã Val também respondeu. Conseguiu, irmã Val? Entender a questão da manifestação, né? É uma palavrinha que está se juntando com a justiça de Deus. Pronto. Então, ok. Entendi, Podemos obrigada. continuar, tá? É assim mesmo, e a gente vai parando aqui, vai procurando ver se estão entendendo. E aí, com a ajuda dos irmãos aqui, a gente vai buscando aqui um certo parecer, né? Na verdade, é o Senhor que vai nos ajudar perfeitamente. Portilho também falou aqui o quê? 1 João... Ah, não, já foi aqui. Eu que estou um pouco atrasado. A irmã Rita de Cássia pergunta: a justiça de Deus e a misericórdia andam juntas? O irmão gostaria de estar respondendo isso aí? Abre aí, Dal, 1 Pedro 2, aí o verso 9 e o 10.
Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, eu creio que essa passagem esteja falando dessa questão de ser povo de Deus no sentido do povo celestial, né? Então, eu acredito que tem a misericórdia esteja, assim, entrelaçada. Teve um irmão que explicou uma vez, Dal, não sei se o irmão lembra, outros irmãos aí. Misericórdia significa você não receber o que merece, e graça significa receber o que você não merece. E nós, através desse evangelho, né, a gente recebe essas duas coisas, graça e misericórdia, então. Porque a gente não, porque cremos, nós não vamos ser condenados, nós não vamos entrar em julgamento, e nós tínhamos tudo para entrar em julgamento. E a graça é no sentido de que vamos ser co-herdeiros com Cristo, vamos ser somos pertencentes à igreja, que é a noiva de Cristo. Tudo que é de Cristo será nosso. Estamos na mesma posição de filhos como o Senhor Jesus é perante o Pai. Somos embaixadores de Cristo, somos sacerdotes, temos o Espírito Santo habitando em nossos corpos, né, e entre nós aqui, e será assim eternamente, o Espírito Santo habitando em cada um de nós. Temos a mente de Cristo. Eu posso falar aqui, ó, se ninguém me interromper, eu vou continuar falando. Então, tudo isso é graça, né? Como é que a gente merecia isso como de forma natural? Só a obra de Cristo mesmo na cruz. Se quiser, eu continuo falando aqui, ó, os pontos. Eu creio até que a misericórdia de Deus veio, podemos dizer assim, se a gente pudesse colocar, né, em uma certa ordem, ela veio até primeiro, porque Deus, ele quis salvar, ele queria salvar o homem. O homem, ele estava indo para um caminho de perdição. E misericórdia, como o Michel falou aí, né? Misericórdia de Deus é Deus não dar o que a gente merece. O que é que a gente merecia? O lago de fogo. O homem merece isso, o lago de fogo, né? Então, Deus não quis dar isso ao homem. O homem, ele está indo para o lago de fogo porque ele é obstinado, ele é teimoso e ele é desobediente. É por isso que o homem está indo para o lago de fogo. Alguns vão rejeitar o amor da verdade para serem salvos, né? Falando também da profissão cristã, e vão rejeitar também a Deus, falando de outros pontos, né? Da salvação, do Evangelho de Deus, e não serão salvos. Mas a misericórdia de Deus, ele é misericordioso com o homem, não querendo dar isso. Tanto se tem um versículo que não sei se é Salmo, que diz assim: Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não sei se algum irmão pode lembrar aí. Diz assim, Ezequiel 33:11. tá aqui. Colocaram aí também? Eu não consigo ver aqui no chat não, viu? Ezequiel 33:11. Disse-lhes. Tá certo aqui, Michel? Aqui, né? Que eu não olhei ainda.
Sim, tá na primeira linha. Aqui. Disse-lhes: Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que razão morrereis? Ele aí fala: ó casa de Israel. Então a misericórdia de Deus é essa, de não querer dar ao homem, de não dar ao homem aquilo que ele merece. E aí é isso. Nesse amor, nessa misericórdia de Deus, na graça de Deus, ele enviou o filho dele para que consumasse tudo isso aí. E muitos fossem salvos. Né? Muitos fossem salvos. E quando o Senhor Jesus consumou essa obra, ele manifestou uma justiça, porque tinha que ter uma paga pelo pecado. Então, é por isso que ele está falando sobre a justiça de Deus, que é esse plano para salvar o homem, porque Deus não queria, na sua misericórdia, ele não quer dar o lago de fogo ao homem. E ele queria agir em graça, ele mesmo queria fazer essa obra perfeitamente e gratuitamente dar isso aí ao homem, que é a graça, né? Ele nos dá gratuitamente o que não merecemos. Né? A graça é isso. E o que a gente merecia, que é o lago de fogo, ele não deu. Mas para isso ele teve que fazer o quê? Consumar a obra através do filho dele, a qual foi a manifestação da justiça dele em relação ao pecado, né? Essa paga aí, como o irmão Michel falou, uma coisa que vem totalmente de Deus. Então o homem, ele recebe hoje salvação gratuitamente, livramento do pecado, do mal, completamente, através dessa obra da cruz de Cristo. E qual o mecanismo? A fé. O meio é a fé. Algo muito simples e que é dom de Deus. Então, realmente, tudo isso aí vem de Deus, né, irmã? Tudo isso vem de Deus aí. A justiça, a misericórdia, o amor, a graça. José Nilton colocou aqui alguma coisa. Podemos ler Mateus 9:13 e entender onde vem a justiça acoplada à misericórdia. Na verdade, a justiça e a misericórdia se complementam. Vamos ver aqui. 9:13. Mateus 9:13. 13. Ide. Espera aí um momento. Eu não botei aqui. Eu sei que eu não estava compartilhando. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Um ponto, irmãos, para refletirmos. Quem poderia questionar essa justiça, né? Quem poderia questionar a justiça de Deus? Porque pode passar, né, na cabeça de um pecador a quantidade de pecados ou os tipos de pecados que já cometeu. Aí falava, como é que eu vou ser salvo, né? Se já errei tanto, se já pequei tanto. É por isso que o escritor chama bem a atenção para que a manifestação da justiça de Deus não é no homem. Ele chama muita atenção desse quesito. O homem não tem que olhar para ele. Ele tem que olhar para a cruz.
É bem simples assim. Toda a justiça de Deus, como foi bem repetitivo aí pelos irmãos, está na cruz. E o irmão Bruce deixa bem claro, é para olhar para a cruz. Então não é olhar para nós, nem para dentro de nós. Não é a obra que Deus faz em nós, não tem nada a ver com você. É manifesto a todos, cruz, Cristo, visível a todos. Quem poderia questionar essa justiça? O próprio Deus, se fazendo carne, vindo ao mundo em carne e morrendo, experimentando a morte. Quem poderia questionar a justiça de Deus? Que tamanho de pecado não seria aplacado por essa justiça? Ou a quantidade de pecados? Ou seja, ninguém poderá questionar a justiça de Deus. Nem o amor, nem a justiça de Deus. Amém. Michel, acho que a gente pode continuar então, né? Acho que sim, dá. Ou teria mais alguma coisa para se corrigir também? Alguma fala? Explicar melhor alguma coisa? Senão a gente já passa. Esse ponto ali do texto que fala que a manifestação não é o que faz, não é algo que ele faz nas pessoas para fazê-las entender que é no Evangelho. E como a gente aqui já falou, né, diversas vezes, que a manifestação é algo que envolve somente a Trindade, né? O Pai, o Pai planejou, o Filho realizou, e o Espírito Santo foi o agente de poder. E então Deus, a manifestação dessa justiça é somente em Deus. Deus manifesta. Mas o que leva um homem a crer, né, a crer no Evangelho, toda essa questão, não é a manifestação, mas aí já é um papel do Espírito Santo. Que a gente, eu acho que é João 16, né, que o Senhor fala do Espírito Santo, que ele fala que é ele que vai convencer o homem do pecado. João 16, verso 13, fala assim: Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Então, eu acredito que é no capítulo 14 que fala que ele que vai convencer o homem do pecado. Então, ou seja, esse é um papel do Espírito Santo. Não é algo que envolve a manifestação da justiça. Aí, como a gente já explanou muito sobre isso aqui, eu creio que agora, quando a gente vai ver lá no texto, fica mais fácil a compreensão do porquê que o irmão Bruciense não fala que a manifestação não é o que vai convencer, não é o papel de convencer a pessoa, porque isso é do Espírito Santo. Eu acho que só esse ponto mesmo, Dal. O restante, eu creio que é. Eu não sei se algum irmão ficou com alguma dúvida sobre essa parte aí, desses dois parágrafos. Aí a gente pode prosseguir.
Isso. Essa parte que você falou aí, o irmão coloca aqui. A manifestação da justiça de Deus não é algo que ele faz nas pessoas. É uma manifestação mesmo, foi uma obra. Não é algo feito na pessoa, é a obra de Cristo. Então, essa manifestação não é para a pessoa entender e crer no Evangelho. Essa é uma obra diferente de aqui, para os irmãos entenderem melhor. Para entender e crer no Evangelho, como o irmão Michel falou aí, essa é uma obra diferente de Deus, produzida pelo Espírito vivificador, ou produzida pelo poder vivificador do Espírito, que instrutores bíblicos chamam de iluminação. A iluminação é que a pessoa vai, pelo Espírito Santo, como o irmão colocou aí, que vai entender e crer no Evangelho. Michel, se quiser, pode passar. Então, a gente começa a ler aqui a necessidade, lá embaixo, Dal. A necessidade da justiça de Deus é grande. O pecado do homem criou um dilema. Sendo que Deus é um Deus de amor, sua própria natureza pede a bênção do homem, porque ele ama todos os homens. Mas, sendo um Deus santo, sua natureza santa justamente exige que o homem seja punido por seus pecados. Aí tem uma passagem em Salmos e Hebreus 2:2, Salmos 89, verso 14. Se Deus agisse de acordo com o seu coração de amor e trouxesse homens para a bênção sem julgar seus pecados, seria à custa de sua santidade, e assim ele deixaria de ser justo. Ele não poderia fazer isso e ainda ser justo. Por outro lado, se Deus agisse apenas de acordo com sua natureza santa e julgasse homens de acordo com as reivindicações da justiça divina, todos os homens seriam com justiça enviados para o inferno. Mas o amor de Deus nunca seria conhecido. Como então Deus pode salvar os homens e ao mesmo tempo permanecer justo? É aqui que o Evangelho surge tão ternamente. Declara a justiça de Deus e anuncia as boas novas de que ele encontrou uma maneira de satisfazer suas santas reivindicações contra o pecado e, ao mesmo tempo, alcançar em amor para salvar os pecadores que creem. Vamos ler, Dal, essas duas passagens aí que o Bruce ele cita, Salmos 89, 14. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. A próxima, Hebreus 2:2. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Aqui no caso, vamos ler esse contexto aí para a gente poder entender melhor do verso 1. Verso 1, Dal. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram?
uma coisa que me chamou a atenção aqui nesse parágrafo que o irmão Bruce colocou foi de, se o Senhor quisesse, por causa de sua justiça, colocar todos no lago de fogo, ele poderia fazer plenamente e, ao mesmo tempo, ele seria justo por fazer isso, porque é uma coisa que o homem natural merece. Todo homem, pela sua natureza humana, se fosse colocado no lago de fogo, não seria errado. Seria a ação de Deus e ele manteria a sua santidade se ele fizesse isso. Mas aí vem a questão de que assim, né, se ele fizesse isso, não seria manifestado o seu amor, né? Ele não seria conhecido por ser um Deus de amor, apenas por ser um Deus justo. Então mostra aí, né, como o Senhor, ele se apraz e Deus, ele se apraz de ser conhecido em amor. E ele está manifestando e sempre será manifestado em amor também. Anteriormente a gente comentou bastante sobre essa questão, né, de que Deus, ele não poderia salvar alguém apenas por salvar, sem fazer nada sobre, porque ele teria que julgar o pecado. Porque como ele é santo, né, e não tem como, ele não consegue, não pode se envolver com as trevas, então necessitou realmente que alguém, como o irmão Dal falou aí, né, necessitou que alguém que tivesse essa santidade, fosse um cordeiro limpo, pudesse pagar no lugar do pecador. Né? E graças a Deus o Senhor pôde fazer isso e realizou. Então, o pecado, ele não foi, como posso dizer, não foi excluído ou jogado fora, por assim dizer. Ou passou pano, né? Tem um termo na internet que chama passar pano, que é apagar, assim, o pecado da pessoa apenas por apagar. Mas não foi isso, foi tudo descontado no Senhor Jesus. Então, houve, sim, um lugar para que o pecado fosse, né? Para ser julgado. Foi julgado no Senhor. Isso mesmo, Michel. E como é que estão as irmãs aí? Tá entendendo por que desse parágrafo aqui? Tudo que está sendo falado aí? Que é muito interessante. Ô Michel, se você quiser, eu pedir para você, se for possível, você lê de novo a partir de a necessidade da justiça de Deus e você mesmo me comentando aí essas partes que você fez aí. Até chegar no finalzinho que a gente parou aí. Só para ele ter tipo assim, tipo um resumo, né? Que daqui a pouco está no horário mesmo. Certo. Vamos lá. A necessidade da justiça de Deus é grande. O pecado do homem criou um dilema. Sendo que Deus é um Deus de amor, sua própria natureza pede a bênção do homem, porque ele ama todos os homens. Ele ama todos os homens. Sabe o que isso me lembrou, irmãos? Quando Deus ele foi lidar com Caim, por exemplo, quando Caim matou o seu irmão, Deus chegou a Caim de graça. Ele não expulsou Caim, não falou que Caim ia ser condenado de maneira alguma. Foi conversar com Caim, só que foi Caim que rejeitou a Deus. Ele que virou as costas para Deus, se autocondenando. Né? Deus colocou até um sinal em Caim para que ninguém o matasse. Teve até a misericórdia sobre Caim nessa questão, mas foi Caim que virou as costas para Deus. Né? Mas é isso aqui, porque ele ama todos os homens. Mas, sendo um Deus santo, sua natureza santa justamente exige que o homem seja punido por seus pecados. Então, foi o que a gente comentou. Exige punição pelos pecados. O pecado não pode ser passado um apagador e apagar como se fosse um escrito no quadro, né, de piloto. Aí chega o professor lá e apaga. Deus não pode fazer isso, senão ele não seria justo. Precisa
O pecado precisa ser punido. Se Deus agisse de acordo com seu coração de amor e trouxesse homens para a bênção sem julgar seus pecados, seria à custa de sua santidade. E assim ele deixaria de ser justo. Então, se Deus fizesse isso, apenas salvasse por salvar, sem ter feito a obra na cruz, o Senhor seria um Deus de amor, mas não seria um Deus justo. Seria um Deus problemático com relação à justiça. Mas ele não pode fazer isso e ainda ser justo. Ou seja, salvar alguém por salvar, independente se a pessoa teve fé ou não, sem ninguém ter pago no lugar dele os pecados. Eu quero salvar. Seria muito amor, mas pouca justiça. Por outro lado, se Deus agisse apenas de acordo com a sua natureza santa e julgasse homens de acordo com as reivindicações da justiça divina, todos os homens seriam com justiça enviados para o inferno. Mas o amor de Deus nunca seria conhecido. Então aqui é o inverso. Então agora o Senhor é somente justiça, mas não é amor. Então ele mandaria todo mundo para o lago de fogo e também ninguém poderia julgá-lo. Olha aí que interessante. Ninguém poderia chegar para Deus e falar: Deus, eu não mereço estar aqui. Merece, porque no julgamento do trono branco, ele vai ter muitos argumentos e bons argumentos para falar porque essa pessoa vai estar afastada dele eternamente. E a pessoa vai estar, como é dito na própria epístola de Romanos, né, indesculpáveis, inexcusável. E aí vem a pergunta: como então Deus pode salvar os homens e ao mesmo tempo permanecer justo? É aqui que o Evangelho surge tão ternamente. Declara a justiça de Deus e anuncia as boas novas de que ele encontrou uma maneira de satisfazer suas santas reivindicações contra o pecado e, ao mesmo tempo, alcançar em amor, olha aí, alcançar em amor para salvar os pecadores que creem. Então, Cristo e a sua obra na cruz conseguiu unir as duas coisas, conseguiu unir a justiça e o amor. A justiça, porque quando ele em amor, ele nos salva e nos vivifica, né, nos torna uma nova criação e nos tornamos uma nova criatura, uma nova criação que para Deus não peca, que aí é uma questão que envolve a nossa posição e não o nosso estado, né? Isso significa de que algo foi feito por isso, que foi realmente Cristo pagou pelos nossos pecados na cruz. Então, o pecado não foi apagado, não, foi jogado em Cristo. Por isso que Cristo sofreu lá na cruz. E tudo isso é por causa do que ele fez na cruz de Cristo. Foi lá que Deus assumiu toda a questão do pecado e a resolveu para a sua própria glória e para a bênção do homem. É isso, irmãos. Interessante. Então, como se manifestou a justiça de Deus? A obra na cruz. E em 1 João, capítulo 4, versículo 9, compartilhar aqui. Diz assim: nisto se manifestou a caridade ou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Então o amor de Deus foi manifestado no momento em que ele envia o Filho dele, e a justiça de Deus foi manifestada quando o mesmo Filho, esse Filho de Deus, ele completa essa obra ali na cruz. Ele consuma aquela obra ali na cruz. Então ele veio, Deus dá o Filho dele, é o amor, a manifestação do amor, e na consumação da obra, é a manifestação da justiça.
José Nilton falou alguma coisa aqui. Ele falou assim: irmãos, tem um exemplo. Uma vez me indagaram: Deus pode mentir? Disse: mentir é uma das coisas que Deus não pode fazer, como também não pode negar-se a si mesmo. Então, se isso fosse possível, não haveria nele essa justiça se ele próprio agisse com injustiça. Deus é justiça, mas também usa de misericórdia. Mas lembrando também, irmão José, que essa misericórdia que Deus faz para salvar as pessoas teve um preço que o próprio Senhor Jesus pagou. Então não foi a misericórdia, foi uma misericórdia de graça para a gente, né? Mas não foi nada de misericórdia para o próprio Senhor. Eu entendi o que o irmão quis dizer, eu só quis mesmo somente acrescentar. É isso aí. E acho que é Hebreus que fala, né, que ele não poupou o seu próprio filho, né? Porque tinha que pagar. Alguém tinha que pagar. Vamos dar uma olhadinha aqui. Romanos 8, 32. Hebreus, Romanos, né? Confundi então com Hebreus, desculpe. Não desculpa, Dal. Deixa eu colocar aqui. Eu vou ler do 31, Dal, primeiro. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Olha que interessante. Falou aqui também no verso 32, explicou, né, por que não poupou. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Isso aqui para nós é uma segurança, né? E embaixo, inclusive, desce um pouquinho aí, Dal, por favor. Essa passagem inteira é linda demais. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou de dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Realmente, para um crente, um cristão, é uma das passagens mais belas que existe na Bíblia. E de maior conforto, encorajamento também. Irmãos, já são 9h30. Eu vou colocar aqui de novo a leitura. Michel, Isaac também aí, um dos irmãos. O que acha a gente parar aqui e continuar depois ou perde o fio da meada isso aí, se fizermos?
Eu acho que tá bom por hoje, Dal. Até para a gente meditar, né? Que já acredito que já falamos muita coisa aqui. A gente vai com paciência, se Deus permitir, nas próximas reuniões. Continuar. É como você mesmo fala, né? Aos poucos, porque senão a gente não consegue, né, compreender. Pronto, então. Então a gente resume como aqui a gente volta nesse mesmo parágrafo que está grifado aqui, ou a gente segue no outro, e se tiver alguma necessidade de voltar em meditação desse, a gente faz. Como é que a gente faz então, irmão? É só para mandar para Ô, vocês. Dal, se eu já li 2 vezes o parágrafo aí. Não sei se os irmãos sentiram alguma dificuldade. Eu creio que não há necessidade de repetir a leitura, não. Melhor começar no próximo. Seguimos. Pronto, já copiei aqui, é para a gente saber o título e da onde a gente vai seguir na próxima reunião nossa, ok? Se o senhor permitir. Então, irmãos, assim, hoje é o que? Terça, amanhã é a escolinha bíblica, né? Para criança. Quinta-feira tem o irmão Luiz Amalfi. Sexta-feira tem Mário e Lemão, se assim o senhor permitir. E no sábado, o irmão Lineu estará viajando, só relembrando aqui no que ele já falou. E possivelmente no sábado a gente venha estar meditando bem pausadamente, talvez até muito mais do que aqui, no livro Definições Doutrinais. E também linkando com isso aí, uma conversa entre irmãos, ok? Ou vice-versa. O que é que acham os irmãos aí? Michel deu a opinião da gente sempre fazer assim uma reunião em que a gente pudesse estar conversando, né? Vários pontos, assim, de alguma dúvida dos irmãos, referente também à vida na Assembleia, práticas também, né? A respeito da Assembleia e outras coisas a mais, né? Quem sabe a gente pode fazer as duas coisas em um dia, em uma só reunião. A gente dá quem sabe, conversa primeiro, ou então lê primeiro lá o livro. O senhor vai estar nos ajudando nisso. Mas o que é que os irmãos acham disso aí? Sim! Eu acredito que o próprio livro, né, ele já vai trazer muita coisa do dia a dia, né, porque são muitas palavras, né, que teve mudanças, né, no longo do tempo. Uns falam uma coisa, outros falam outra. Então, eu acredito que no próprio livro já vai trazer, né, bastante coisa. Vai ser bons dois, Dal. O que acontecer durante aí vai ser bom. Se for sem o foco, tá maravilhoso. Pronto, amém. Com certeza é isso aí. O Senhor. Então, nós já podemos encerrar hoje. Isaac, você poderia agradecer para encerrar, Isaac? Oremos. Nosso Deus e Pai, te agradecemos por esta oportunidade.